Olá, queridos, queridas, trabalhadores da Casa do Caminho. Estamos aqui mais um momento, uma oportunidade bendita de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes da gente iniciar nosso estudo propriamente dito, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo esse Pai bondoso, justo, amoroso. Agradecer esse Mestre de amor que está olhando por todos nós e à frente de tudo. Agradecer a espiritualidade tão querida da nossa Casa do Caminho, que se debruça sobre nós, nos dando força, coragem de seguirmos em frente, confiando sempre. Agradecidos por essa oportunidade de estudo, pedimos, nos ampare, nos intua, fortalece em nós essa vontade sempre de estudar e sempre de estarmos aqui. Sabemos quanto o estudo é importante para todos nós, então pedimos, sejam conosco, fortalecendo a nossa boa vontade, a nossa determinação, e gratidão sempre por tudo. Ampara todos que aqui estão, ampara aqueles que ainda não puderam estar presentes, mas que sejam abençoados por Ti, Mestre amado. Que seja em Teu nome, em nome de Maria, nossa Mãe, em nome da espiritualidade tão querida, tão amada, e acima de tudo em nome de Deus, que encerramos a prece do estudo do tema de hoje, do nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, o estudo de hoje está no capítulo 12, e ele tem como título, se alguém vos bater a face direita, apresentar-lhe também a outra. É do 7 ao 11. Vim falar da vingança, vim falar do ódio, vim falar do duelo. Mas como ele está num capítulo que é o capítulo Amai os vossos inimigos, a gente vai trazer um pouquinho, pegar o que os nossos queridos falaram anteriormente, e fazer um resuminho pequeno, tá? Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, a gente precisa pensar um pouco, que forma de amar é essa? Que amor é esse que Jesus está trazendo nessa mensagem? Será que esse amor é o mesmo que eu sinto quando um amigo chega perto de mim? Não é. Não é o mesmo amor. Porque com um amigo a gente já construiu aí laços de afetividade, não é? É toda uma construção. Quando um amigo chega perto da gente, como é que a gente se sente? Abraçado, não é? A gente quer ficar perto, nada nos incomoda, nem os defeitos, não é? André Luiz fala que quando a gente encontra um amigo, esses encontros, eles acontecem e há aí nesse momento uma compensação de fluidos amorosos. Olha que bacana. Eu pensei, me veio muito o nosso, o grupo de trabalho da Casa do Caminho, o grupo jovem, o grupo da evangelização. Quantas aproximações, quantos amigos ali a gente tem. São encontros de alma. Existe aí uma reciprocidade de bons sentimentos, de sentimentos verdadeiros. E esses sentimentos foram sendo construídos e compartilhados com essas indas e vindas nossas, encarnando, desencarnando, e a gente foi construindo esse sentimento. Mas o sentimento, essa palavra amor que Jesus
vem trazer, amar os vossos inimigos, ele não fala, né, de amar como a gente ama os nossos amigos, mas que a gente não deve cultivar o ódio em relação a esses adversários, o rancor, o desejo de vingança. É diferente. Jesus não deixou para a gente: reconcilia-te com os teus adversários. Então, de que forma a gente pode ajustar isso? Trabalhando no bem, sendo paciente, sendo generoso. Porque quando a gente consegue conquistar essas virtudes, a paciência, a generosidade, a gente está elevando, conseguindo se elevar moralmente. A partir do momento que a gente conquista uma virtude, a gente já está se elevando, a gente já está progredindo. E a gente começa a ter um olhar diferente para aqueles que a gente considera um inimigo, um adversário. Um olhar de compaixão, um olhar caridoso. E a gente começa a entender, isso muitas vezes falado ali na nossa casa, que são almas doentes, que precisam de ajuda. Então, os adversários, inimigos, são espíritos ainda, seres ainda doentes, que precisam de uma ajuda. Assim como nós mesmos. Então, vamos lá, vamos começar no item 7. Se alguém vos bater a face direita, apresentar-lhe também a outra. Então, a gente vai ler, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 38 ao 42. Então, Jesus fala assim: aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós, para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não voltei as costas a quem vos pedir emprestado. Então, primeiro, a gente não deve levar ao pé da letra, que Jesus vem dizendo. Jesus falava em linguagem figurada. Porque imagine, se toda vez que a gente fosse agredido, toda vez que a gente fosse insultado, a gente teria que dar outra face. Bateu aqui, a gente dá outra face para bater do outro lado. Não é assim. Jesus, ele está nos convidando, nos orientando a não sermos conformados diante dos insultos, diante das ofensas. A não termos essa conformação quando somos agredidos, tá? Mas termos sim a serenidade, a calma, de compreendermos a posição daquele que nos ofende. Olha o raciocínio que a gente deve ter. Então, quando houver alguma situação nesse sentido, de agressão, de violência em relação a gente precisa avaliar. Primeiro, será que a gente está dando algum motivo, para a gente estar recebendo esse tratamento que é desagradável, Segundo, será que esse que está me ofendendo, ele está passando por dores maiores que a minha? Então a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, oferecer a outra face não é revidar as ofensas, não é se vingar, salvaguardando o direito de defesa, isto é ter cautela,
é se resguardar, é se defender, sim, mas que essa defesa ela não se confunda com vingança, com revanchismo. Por isso que Kardec, ele mais na frente, ele fala assim, nós, né, trazemos, né, um instinto de conservação, que é uma das leis de Deus. E esse instinto nos leva a quê? A que a gente se proteja do perigo, né, das violências, das agressões. Então, eu tenho o direito de me defender, sim, mas não agredindo o outro, né? Não desejando vingança. Porque quando a gente tem o desejo, esse desejo olho por olho, dente por dente, de se vingar, a gente está nesse momento liberando o quê? O ódio, né? A raiva, a mágoa. Está tudo dentro da gente. E ao mesmo tempo a gente está anestesiando a razão, o raciocínio. Né? E os sentimentos de mágoa, de revolta, de ódio, a gente sabe, são contrários a tudo que a gente lê, tudo que Jesus deixou para a gente, todos os seus ensinamentos. Quantas notícias a gente ouve, né? A gente lê de pessoas que no momento de raiva tiraram a vida do outro e depois se arrependeram. Então, Jesus, ele nos ensinou aqui a sermos mansos e pacíficos e não belicosos. Por isso que a gente não deve pagar o mal com o mal, né? E ainda nesse item 7, né, Kardec fala assim, o que é mais glorioso é para ele ser ferido do que ferir. Então, para a pessoa é mais glorioso ser ferido do que ferir. Não seja instrumento, né, do mal. Retribui o mal com o mal. Suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la. Ser enganado do que enganar. Ser arruinado do que causar a ruína dos outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que é apenas uma manifestação do orgulho. É forte, né? Essa passagem é bem forte, né? Então, para aquela pessoa que é orgulhosa, ela acha que se vingar é um ato de quê? De coragem. Que ferir é não levar desaforo para casa. Né? Que ferir é uma questão de honra. Ele vem falar que é o contrário. Né? Aí ele continua. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal, sem punição, pode dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e no nosso amor próprio. Esta é a razão porque dizemos incessantemente: voltai os vossos olhos para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra. Então, quanto mais a gente levar o nosso pensamento acima da vida material, de que forma? Se a gente cultivar, né, a prece em nossas vidas, se a prece for uma constante, né, se a nossa ligação, né, com a espiritualidade através da prece for constante, se a gente se dedicar, né, ao estudo do Evangelho, que é esse roteiro de luz, a gente vai ter o quê? O amparo, a gente vai ter inspiração para a gente se libertar desse desejo que ainda está muito forte na gente de retribuir o mal com o mal. Tá? Então, o item 9 são instruções dos espíritos. Então, a vingança. A vingança é um último destroço abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens.
Ela é, como duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. O duelo era muito comum antigamente. Era uma questão de honra. Eis porque a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de todo aquele que se diga espírita. A prática da vingança é, vós o sabeis, totalmente contrária a esta prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar, não só não é espírita, como também não é cristão. Mensagem forte, né? Então, olha a nossa responsabilidade, né, diante do que a gente acabou de ler e ouvir. Né? Jesus, ele conta conosco para a construção de um planeta melhor. Então, é preciso que a gente se habitue a ter palavras doces, não é? A construir, né, gestos nobres, de sentimentos elevados. Isso deve ser o nosso foco. Então, aquele que pratica, né, a vingança, além de aumentar os seus débitos, como eles são, né, traz aqui o resumo, seus débitos, né, para com Deus, ele deixa escapar a oportunidade de se regenerar através de quê? Do perdão com aquele que o agrediu. E que a gente sabe que mais tarde ele terá que se reconciliar. Não é? Então, aquele, né, o vingador, vamos falar assim, ele vai carregar, né, um fardo assim, de tantas dores, né, que ele só vai conseguir se libertar desse fardo quando ele iniciar o processo, a prática do perdão. Bom, aí o item 9 acaba assim: para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que atualmente ainda pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de participar por mais tempo da falange que tem por lema: fora da caridade não há salvação. Mas, não, eu não saberia me prender a semelhante ideia, a de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança em lugar de perdoar. Mensagem de Júlia Olivier. Então, olha a nossa responsabilidade, né, diante de que os ensinamentos de Jesus traz para cada um, né, para depois a gente não falar: eu não sabia. Né? No item 10, vem falar sobre o ódio. Né? Então, é uma mensagem de Fénelon. Então, ele fala assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Não é? A gente sabe, depois de um resumo rápido, né, desses itens que a gente acabou de ler, que o ódio, a vingança, né, o duelo, eles são frutos da nossa condição ainda inferior, né, nossa condição espiritual inferior. Porque a principal vítima, né, do ódio é aquele que alimenta esse sentimento. E por que isso? Por que a gente, né, fala isso? Porque a gente sabe, né, a gente busca ser feliz.
essa felicidade, a gente, eu quero ser feliz, onde é que está a tal felicidade? Mas a gente sabe que a felicidade verdadeira, né, que a gente tanto deseja, ela passa por quê? Obrigatoriamente ela passa pelo próximo, a quem a gente deve amar e não odiar. Então, Fenelon, ele começa essa mensagem falando que amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Aí a gente continua. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso. É claro, como a gente falou inicialmente, é difícil a gente amar ali aquele que é a pedra ali no nosso sapato, ou no ambiente de trabalho, né, ou na nossa família mesmo. Então, é difícil, é penoso, né? Mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Então, é essa condição, né? É esse sacrifício que a gente tem que fazer, né? Que a gente deve buscar em amar aquele que nos ofendem, é que vai nos elevar, né? Nessa escala aí, né? nessa lei, nesse progresso, nesse caminhar, né? É que nos torna superior a eles. Se vós os odiasses como eles vos odeiam, terias o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável perfume, cujas fragrâncias sobem até ele. Então, né, se a gente odiar, né, aqueles que nos odeiam, qual é o mérito, né? A gente ia ter o mesmo valor, a gente teria a mesma sintonia que ele, a gente estaria na mesma faixa vibratória, né, que eles. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Então a gente sabe que a lei do amor é a nossa meta, né? É esse sentimento que a gente tem que fortalecer, que a gente tem que buscar, que a gente tem que se esforçar para florescer em nosso coração. Mas mesmo a gente correndo atrás, tentando, né, trabalhando no bem, tentando conquistar esse sentimento, o mal ainda a gente sente porque somos espíritos imperfeitos, como nós falamos anteriormente, né? Ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa, bem eu sei, porquanto, durante a minha última existência na Terra, experimentei essa tortura. Então ele vem, né, dar o seu exemplo. Mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que falham com a lei do amor. Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele, né? E como, né, nós, né, queremos estar sempre com Jesus perto de nós, né, com Deus olhando por todos, a gente tem que praticar a lei de amor, né, de perdão, né, de fraternidade. Porque quando a gente retribui, né, uma ofensa, a gente retribui o mal, né, porque a gente ainda tem um orgulho muito, né, exacerbado. A gente tem esse sentimento forte ainda, orgulho, a vaidade. Né? Quando a gente fala assim, não levo desaforo para casa, é uma questão de honra. A gente está assinando embaixo o quê? Como estamos atrasados moralmente. Como o nosso coração ainda está cheio,
de rancor, de mágoa. Né? Esse sentimento, eles não, como a gente falou, não caminham conforme os ensinamentos de Jesus. Né? E nós temos esse roteiro, né, seguro nas nossas vidas, que é o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho de Jesus, ele traz muitos recursos, né? É um roteiro. Ele traz esses muitos recursos para a gente. Vamos pensar assim, que a gente vença, né, com nossos esforços, as nossas dificuldades, consiga perdoar as ofensas, né, nos conectando com a espiritualidade através da prece, pedindo força para não retribuir, né, com o mal aquilo que a gente está recebendo de menos bom, né, que a gente consiga, como Jesus fala, nos reconciliarmos com os nossos adversários, que a gente consiga ser indulgente. Né? O Evangelho fala tanto para a gente da vida futura. Né? Ele fala tanto para a gente de um Deus misericordioso, bom, justo. Né? Então ele não vai deixar nenhum mal, né, sem a punição. Então, a gente vai finalizando, né, o nosso estudo. Né, e lembrando, né, das palavras de Fénelon: amai-vos uns aos outros. Né, quando a gente receber um golpe, né, motivado pelo ódio, do rancor, motivado pela inveja, pela raiva, que a gente consiga retribuir, né, com um sorriso, né, que a gente consiga ter essa capacidade. O Evangelho está aqui, né, as preces, os nossos pensamentos conectados com Jesus, com Deus, com a espiritualidade. Eles vão nos dar força para a gente, né, ter o perdão a um insulto, a uma agressão. E a gente não vai se sentir covarde diante disso. Pelo contrário, o silêncio, não é? O sorriso mostra o quanto somos corajosos. Tá? A gente vai terminando com um beijo no coração de cada um e até a próxima. Fiquem com Deus.